Olá professora, seja bem-vindo e novamente lembrando que essa semana estamos falando, essa semana não, o mês inteiro estamos falando sobre atividades dentro de sala de aula, o que o professor pode fazer para melhorar, e em especial esse primeiro vídeo que foi da semana passada com o professor João Alexandre, que trouxe inclusive já conhecimentos teóricos ratificados por inúmeros autores sobre a autoridade do professor. Diferente de autoritarismo. E para demonstrar isso de uma forma mais simples, eu vou pedir para você lembrar do professor que marcou a sua vida, enquanto aluno, independente se foi no ensino fundamental ou se foi num curso de mestrado. Se você parar para observar, quem marcou a sua vida durante esse período educacional era o professor que conseguia criar empatia com a sala, exatamente. Ele, além de conseguir criar empatia, ele tinha uma outra habilidade, ele era rígido, ele tinha uma autoridade nata, que só a empatia consegue trazer, consegue mostrar, consegue aproximar pessoas nesse sentido. Os alunos apontam professores que admiram, que portanto são autoridades para eles com um poder legítimo de vários aspectos referente à personalidade, principalmente com relação à sua maneira de ensinar. A autoridade está ligada à sua maneira de ensinar, à sua maneira de falar, de olhar para a sala em diferentes situações, a maneira de chamar a atenção, e tudo isso baseado em uma única coisa: empatia. E a empatia é uma habilidade que pode ser adquirida. E a sua autoridade dentro de sala de aula, ela vem através de duas coisas muito simples: o conhecimento acadêmico que você adquiriu ao longo dos anos na sua formação, e o que nós chamamos de tirocínio, né? Que é a habilidade de estar dentro de sala de aula e olhar o que está acontecendo e tomar a decisão que antecipe o desenrolar de qualquer situação negativa. Ao longo dos anos, nós perdemos isso, e aqui não quero entrar em discussão política de escolha dessa ou daquela forma de ensinar. Quero me manter especificamente no comportamento do professor. E dentro do comportamento do professor, a postura ela é fundamental. A importância do conteúdo, de que diferencia as mudanças nos processos escolares, é a principal ferramenta que o professor tem para demonstrar aquilo que ele é, aquilo que ele faz e a sua autoridade que tem. Descobrir quem você tem sido em sala de aula e quais as atitudes que ajudam, quais as estratégias escolares que ajudam a sala de aula, ela é fundamental. E isso você não precisa fazer sozinho, você pode fazer através de núcleos de debate. E uma coisa interessante, se eu sou o professor em uma sala que eu tenho dificuldade, eu tenho que ver o professor que trabalha nessa sala e consegue trabalhar bem. Qual é o professor que essa sala admira? Eu vou conversar com esse professor. Nesse livro aqui, Educação PNL em Sala de Aula, eu mostro exatamente o que eu e alguns professores fazíamos. Inclusive eu vou falar sobre isso no decorrer desse mês. Nós íamos assistir a aula do outro e depois a gente conversava de forma aberta. Aí no livro eu conto exatamente o exemplo: eu, o professor Cota, o professor Gileno, o professor Deco, a professora Shirley. Então nós assistimos a aula um do outro sem problema nenhum e assistimos de forma muito tranquila. E anotávamos aquilo, e eu utilizava muitas vezes as coisas que os outros professores utilizavam em sala de aula. Mas é porque é a habilidade de ensinar a aprender. A aprender, no nosso caso, é o seu aprendizado. Como é que você aprende? Então, desenvolver estratégias que já funcionam, ela é perfeita, mas para isso precisamos aprender a fazer relacionamento, o que nós dentro da programação neurolinguística chamamos de rapport. E para ajudar nesse sentido, vou deixar aqui um link fixado para vocês fazerem um curso gratuito de introdução à PNL dentro de sala de aula e quais as coisas que você pode utilizar, tá bom? Então um abraço e até breve, e no próximo vídeo vou falar sobre aprendizado, como é que nós podemos trabalhar o processo de aprendizado dos alunos. Um abraço, fica a dica.